Conversa Aberta. Um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Conversa Aberta, este que é o primeiro de 2021. E depois de um ano marcado por dissabores, um ano marcado pela pandemia de Covid-19, 2021 chega como um ano de esperança, onde a vacina da Covid-19 já está a ser administrada desde o final do ano passado. Espera-se que ao longo deste ano possa chegar a toda a população mundial. Para nos falar desta realidade, hoje temos connosco em estúdio um profissional que tem estado na linha da frente de combate a esta pandemia. Falo do Dr. Jorge Poço, ele que é responsável pelo Serviço de Medicina Interna aqui do Hospital de Macedo de Cavaleiros e que foi também o primeiro a receber a vacina aqui no hospital. É uma honra tê-lo connosco. Cumprimento já. Muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite e é também para mim uma honra estar aqui convosco e com todo o gosto tentarei responder e esclarecer as perguntas que tem para mim. E antes de mais, e sem rodeios, doutor, pergunto-lhe, doeu? Não. Acredito que, na verdade, nem senti. Mas, de facto, no dia seguinte senti uma ligeira dorzinha local, mas nada de importante. Mas, de facto, no momento da vacinação e naquelas primeiras horas, nem senti que tinha feito a vacinação. De facto, a profissional que a deu também deve ter sido boa. Sem dúvida. Isso era o primeiro aqui nesta unidade hospitalar, onde há tanta gente, tanto profissional de saúde. Como é que recebeu? Sim, não, isso não, a questão aqui não é propriamente ser o primeiro ou ser o segundo. O que importa é que todos sejamos vacinados. Isso é que é o fundamental, não é? E, portanto, isso foi mais simbólico, por eu ser, de facto, o responsável do Serviço de Medicina e, portanto, nada mais do que isso, não porque eu tenha mais importância do que os outros ou que seja um elemento de maior risco do que os outros. Portanto, eu fiz nesse momento e logo a seguir, nos minutos seguintes, todos os outros começaram a fazer, não é? E, portanto, de facto, o plano de vacinação contra a Covid-19 iniciou-se no dia 27 de dezembro e nós, de facto, tivemos aqui a sorte no dia 30, já podermos iniciar a vacinação aqui na unidade hospitalar de Macedo de Cavaleiros. Portanto, no dia anterior tinha sido em Bragança e também no dia 30 à tarde já foi em Mirandela. Nós aqui em Macedo também ainda demos apoio, de facto, aos profissionais de saúde do Serviço de Urgência Básico de Mugadouro, que também acorreram aqui a Macedo de Cavaleiros e, portanto, foi, acima de tudo, eu acho que foi um processo simbólico, porque isto é apenas o primeiro passo de tudo aquilo que vamos ter que caminhar durante o próximo ano, se calhar todo o próximo ano, não é? Porque, de facto, imunizar a população não é fácil, não é? Mas eu estou convicto que estamos no bom caminho. Nesta primeira fase, a ULS do Nordeste recebeu cerca de 500 doses da vacina. Aqui em Macedo foram administradas cerca de 120, entre Macedo de Cavaleiros e os profissionais que vieram também de Mugadouro. Sim. Foi dada prioridade àqueles que estão na linha da frente, mas estas doses chegaram para todos aqueles que estão na linha da frente? Há sempre alguém que se sente injustiçado no meio disto, não é? E se calhar com alguma razão, mas portanto os critérios que foram utilizados foi precisamente com base nisso. Agora, claro, pode algum ter fugido a essa malha, não é? E, portanto, nesse sentido, penso que os critérios foram justos e é o que se tem feito nas outras unidades hospitalares. Penso que sim. Agora as doses vão começar a chegar, penso que em períodos de tempo reduzidos. Exatamente, assim? Portanto, prevê-se que até semanalmente comecem a chegar mais doses da vacina e, por outro lado, quem fez a imunização nesta fase irá 21 dias depois ter que fazer a segunda dose. E, portanto, isso é fundamental para que, de facto, a imunidade seja adquirida, não é? Mas há alguma ideia de quando é que a vacina, depois da primeira dose, depois da segunda, quando é que ela começa a fazer efeito no organismo? Exato. Olha, isto é assim, é tudo muito novo, os estudos são muito recentes, mas pensa-se que consigamos adquirir a imunidade cerca de uma semana depois da segunda dose de vacina. Portanto, estima-se isso.
É assim, o que eu estou a dizer hoje pode daqui a 3 meses ser considerado uma asneira, mas é à luz dos conhecimentos atuais, pensa-se que dentro de uma semana, seja depois de uma semana da segunda dose, que essa imunidade possa ser adquirida. Mas já no que respeita ao período de tempo que a vacina, depois da primeira e da segunda dose, vai ter imunidade no organismo, ainda não há essa certeza? Também ainda não há essa certeza. E, portanto, há muitas dúvidas ainda sobre tudo isto, não é? Portanto, fala-se 3, 6 meses. Isto porquê? Porque ainda não temos tempo suficiente de estudos e de doença que nos permita dizer esta imunidade pode atingir 1 ano. Não é possível dizer isso porque ainda não há estudos com esse tempo todo. Mas estima-se que 3, 6 meses que possa de facto ser. Doutor, falava-me há pouco dos efeitos secundários, que sentiu uma pequena dor normal, mas ter efeitos secundários depois de receber esta vacina, e também convém esclarecer isso para quem está lá em casa, é normal? É normal. Ora bom, o que é que acontece? Estas vacinas que vão sendo aprovadas, não é? Passam por uns crivos bastante apertados, não é? Nomeadamente pela avaliação da Agência Europeia do Medicamento, que, digamos assim, permite garantir-nos a eficácia, a segurança e a qualidade do produto, não é? Agora, como em tudo na vida e como nos medicamentos em particular, tudo pode levar a que haja algum efeito secundário, alguma reação adversa que não seja expectável, não é? E, portanto, o que é que acontece? Portanto, os estudos que foram feitos a respeito da administração da vacina foram avaliadas nas primeiras 8 semanas os efeitos adversos, os efeitos secundários. Que, de facto, é nas primeiras 6 semanas que habitualmente surge alguma complicação da vacina. E, portanto, os estudos a avaliação foi feita pelo menos 8 semanas, ou seja, ultrapassou essas 6 semanas. Daí que, digamos, que podemos, com alguma tranquilidade e com alguma segurança, pensar que vamos beneficiar seguramente com a administração desta vacina. Independentemente de poderem surgir alguns efeitos adversos, que na generalidade são efeitos adversos ou secundários, que duram menos de 48 horas. Não é? Portanto, pode surgir como dores no corpo, como até alguma febre, dores de cabeça, portanto, mas que habitualmente são transitórios e às vezes nem precisam de qualquer medicação específica para, digamos, debelar essas queixas. Daí que, é assim, não estejam preocupados com isso, as coisas são feitas com segurança e, portanto, como em qualquer circunstância pode surgir algum problema, mas, é assim, nada de assustar. Fruto também de alguma pesquisa que fiz em relação a esta vacina, li, e não sei se estou certa naquilo que li, que a ter esses efeitos que acabou de referir, secundários, até é um sinal de que a vacina está a reagir no organismo. Sim, ora bom, o que acontece de facto é que esta vacina que nós estamos neste momento a utilizar utiliza uma tecnologia muito recente, não é? Que é recente em termos de vacinação, que é, portanto, essa tecnologia chamada do RNA mensageiro, não é? Em que de facto o nosso organismo começa a produzir anticorpos contra umas proteínas que esse RNA mensageiro faz criar no nosso organismo. E, portanto, não é obrigatório que sintamos essa sintomatologia, não é por no caso de sentirmos que vamos estar mais imunizados, mas é algo de muito natural. Portanto, estamos a criar condições para que o nosso organismo produza anticorpos e quando estivermos em contacto com o vírus, digamos assim, ser mais difícil ele, digamos, entrar dentro de nós, não é? E, portanto, é esse de facto o objetivo. Por um lado, as pessoas estarem imunizadas, podendo de qualquer das formas contrair o vírus, mas depois desenvolverem formas mais leves de doença, não é? Porque aqui o grande problema é que esta doença às vezes evolui desfavoravelmente, com pneumonias bilaterais graves que levam a que tenham que ir para cuidados intensivos e muitas vezes com desfecho pouco agradável. E por outro lado, tentarmos conseguir a chamada imunidade de grupo
por forma a que consigamos, de facto, ultrapassar esta fase que tem sido muito difícil e cansativa para todos, não é? Essa imunidade de grupo que referiu, e isto também pergunto por ter um pouco de desconhecimento nesta área, mas será que depois de estar a grande maioria da população vacinada, o vírus em si poderá fraquejar porque deixa de ter tantos hospedeiros receptivos? Sim, acho que o objetivo será precisamente esse, não é? Portanto, ao haver essa imunização, digamos assim, ele não vai ter tantos hospedeiros e, portanto, vai passar a ser um vírus que poderá continuar a existir, mas que não traz estas consequências como é agora, não é? Que de facto, em qualquer esquina, podemos ser infectados, não é? E, portanto, nesse sentido, parece-me que essa imunidade do grupo é o grande objetivo, mas que vai levar o seu tempo a conseguir atingi-la, não é? Porque, pronto, para termos essa população que estima-se que possa ser à volta de 70%, 60%, 70% que esteja imunizada, portanto, ainda vai levar o seu tempo, mas temos que começar por algum lado e acho que começamos bem. Mas dificilmente o vírus desaparece, ou seja... Ele pode manter-se, não é? Pode manter-se, contudo, não vai depois provocar esta situação, esta catástrofe como tem acontecido, não é? E, portanto, depois ele até poderá vir a ser englobado mais tarde na vacina de gripe sazonal, habitual, portanto, vamos ver como é que as coisas irão correr, não é? E há algum grupo específico de pessoas, talvez pessoas com algumas patologias associadas, que não possam mesmo receber esta vacina? Não penso que por aí o que acontece é que ainda há poucos estudos, há bastantes estudos, mas ainda não há conclusões sobre se todos e qualquer grupo deve ser vacinado. Refiro-me, por exemplo, às crianças, às grávidas, portanto, ainda há aqui alguma dificuldade em dizer se de facto serão também no futuro vacinados. Nesta fase, portanto, as crianças estão de fora desse plano de vacinação. O que nós sabemos é que, de facto, os mais atingidos nesta situação, mais atingidos em termos de gravidade da patologia, né, da infecção pelo Covid, são, de facto, pessoas que já têm patologias prévias. A hipertensão, a diabetes, não é? E, portanto, esses são doentes imunodeprimidos, não é? Portanto, que tomem medicamentos porque têm uma doença autoimune, por exemplo, são, de facto, pessoas que estão em maior risco de contrair o vírus e, por outro lado, das vezes a doença ter uma evolução desfavorável. Como nós sabemos, muitos das pessoas que são infectadas pelo vírus, e ainda bem que assim não chegam quase a nem desenvolver sintomatologia, alguns, não é? Portanto, descobrem que estão infectados tiveram contacto com alguém e foram fazer o teste e deu positivo. E passam por isto como nada tendo sido e até ficam assim, afinal isto é assim tão grave, não é? Mas o que é certo, e nós que vamos lidando diariamente nos serviços de urgência, que é onde nos aparecem as situações mais complicadas, vemos que diariamente nos aparecem pessoas, e nem sempre muito idosas, não é? Pessoas que de facto vêm com situações de alguma gravidade, algumas das quais têm que de facto depois ser encaminhadas para cuidados intensivos, porque senão começam a ter dificuldade respiratória a ponto tal que correm risco de vida até, não é? E é verdade ou mito que quem não tem sintomas infecta ou tem capacidade de infectar mais ou menos outra pessoa? Não tenho conhecimento sobre essa questão de infectar mais ou menos. Agora, quem não tem sintomas pode infectar, de facto, outras pessoas. E, portanto, o facto de não ter sintomas tem que, de facto, continuar a ter todas as precauções, tal como quem é vacinado nesta fase, não é? E eu já o fui, tenho que continuar a ter as precauções, porque, de facto, eu fui vacinado, mas não quer dizer que eu não possa vir a ter a doença. Poderei, se isso acontecer, ter uma doença menos grave, não é? E, portanto, nesse sentido, temos que ainda manter, digamos, a guarda, porque continuam a haver riscos, não é? Esses meios de segurança que têm que continuar a manter, como o uso da máscara, a desinfecção das mãos, será agora num período mais inicial ou eventualmente com o passar do tempo e também com o incorporar da vacina no organismo, poderá ser minimizado esse... Ora bom, nesta fase eu penso que não, que temos que continuar, não é? Digamos que
São as 3 coisas que são fundamentais. Distanciamento social, não é? Lavagem das mãos e uso de máscaras, não é? E, portanto, nesta fase, eu penso que todos vamos continuar a ter que o fazer. Contudo, e espero para bem de todos, não é? Que num futuro, que poderá ainda levar meses, não é? Que se venha a poder, pouco a pouco, ir revertendo estas medidas. Quer seja o distanciamento social, que é muito importante, de facto, voltarmos a ter a convivência que tínhamos no passado, não é? Acho que isto faz parte até da nossa alegria. A questão do uso de máscara, não é? A nossa face é a nossa identidade, não é? Portanto, andarmos assim como parecemos todos iguais, uns sem cabelo, como eu, outros com cabelos compridos, mas de facto isto chega a ser triste, não é? E por outro lado, a questão da lavagem das mãos, que isso será sempre importante. Isso, aliás, era uma medida que também já se ia fazendo, não é? Mesmo nós nos hospitais tínhamos sempre... Mas, se calhar, agora criou-se mais esse hábito de... Não é? Se calhar não precisaremos depois, no futuro, de tal exagero, não é? Mas acredito que ainda se mantenha. Agora, o uso de máscara e o distanciamento social, esperemos que daqui a uns meses isso já possa estar bem melhor, não é? Porque, de facto, para a sociedade isto não é nada bom. Na sua opinião, quando a situação estiver minimizada e pudermos voltar a ter essa convivência e voltarmos à nossa normalidade anterior, acha que as pessoas vão conseguir voltar a essa normalidade? Ou agora têm mais noção de que, se calhar, não só o Covid-19, mas outros vírus podem ser facilmente... Sim. Eu acredito que se possa voltar ao que era de antes, não é? Vai levar tempo. Agora, também acredito que, atendendo a este período tão prolongado em que nos vimos, não é? Portanto, a separar-nos da família, a não podermos abraçar, portanto, que isto leva algum tempo a nós nos consciencializarmos depois de que as coisas vão, não é? Nós, ao longo dos séculos, tivemos outras pandemias, não é? Falamos da chamada gripe espanhola, não é? Portanto, em 1918, 1919, e, portanto, tudo isso passou, mas é claro que também nessa pandemia que vitimou imensa gente, não é? Crianças, jovens e pessoas menos jovens, portanto, pessoas famosas, o nosso famoso Amadeu de Sousa Cardoso, não é? Pintor, talvez um dos maiores artistas de todos os tempos de cá de Portugal, foi vitimado por isso, e, portanto, tudo depois, mas acredito que possa levar algum tempo até nós sentirmos aquilo à vontade de nos abraçarmos, de brincarmos, e, portanto, isso acredito que sim, porque foi um período muito longo, não é? E depois uma pessoa começa a ganhar certos hábitos, mas espero que depois tudo volta ao normal, ou próximo, se calhar não com tantos exageros, se calhar também exagerava-se, mas penso que voltará tudo ao normal. Temos que dar algum tempo. Com certeza. Esta vacina é gratuita, não é obrigatória. No entanto, há pessoas que, e já é falado, que preferem não tomar a vacina. Sim. Isso já acontece noutras situações, não é? A vacina da gripe sazonal, não é? Que todos os anos se faz. Já também, portanto, muita gente que prefere não a tomar, não é? Por desconfianças, porque tomou há 2 anos e ficou pior do que se tivesse tido a gripe, não é? Portanto, mas o que está provado é que, de facto, esta vacinação, não é? Seja ela qual for, traz mais benefícios do que riscos. E, portanto, nós, então, profissionais de saúde que lidamos e vemos as consequências desta infecção pelo Covid-19, eu acho que poucos são, mas haverá, como é evidente, estamos num país democrático, as pessoas podem decidir aquilo que... Mas será um número residual, não é? Nomeadamente em relação aos profissionais de saúde, que não quererá fazer. Mas pronto, estão no direito deles. Mas é evidente que, sendo a vacina gratuita, não é? O Estado investe neste plano, não é? Que é algo muito dispendioso. Portanto, se não houvesse alguma certeza de que as coisas trazem mais benefícios do que riscos, certamente isto não seria feito, não é? Porque ninguém iria estar a despender estes recursos todos para uma coisa que não tivesse eficácia. E eu estou convencido que sim, e, portanto, foi nesse sentido que eu não olhei para trás quando depois de ver
que as consequências que este vírus traz, não olhei para trás em relação a ser vacinado. Voltaria a fazê-lo exatamente igual. Aqui no Hospital de Macedo, eu não sei se tem esse conhecimento, mas nesta primeira fase houve muitos a recusar, profissionais de saúde? Não, é, como disse, um número residual, portanto, 1 ou 2 casos só. Portanto, em 100 e tal que foram vacinados, portanto, só 1 ou 2 que estavam na lista e que optaram por deixar para uma segunda fase, pronto, não se sentiram confortáveis em relação a isso. Talvez o tal receio das reações que podem ter. É claro, surgem sempre vários receios, não é? E, portanto, optaram por isso, pronto, estão no direito deles. Mas entre os profissionais de saúde, a opção de não tomar a vacina não pode constituir um risco para o próprio e para o utente? É claro, para todos, não é? Desde o momento que somos convocados para podermos fazer a vacinação, isto acaba por pôr sobre nós também um peso, não é? Que, por um lado, estamos a trabalhar em condições em que podemos ser infectados, mas isto, pronto, somos nós que assumimos e, portanto, se eu for infectado, tenho que assumir essas... Mas, de qualquer das formas, temos que sempre pensar que connosco lidam outras pessoas e o facto de nós não sermos vacinados e podermos ter uma doença mais grave vai levar a que outras pessoas vão ter que intervir no nosso lugar e, portanto, acho que devemos pensar também nesse aspecto, não é? Não pensarmos só em nós, nos receios que temos, não é? Mas a nível comunitário, a importância que temos todos nós darmos o nosso passo, não é? Nesta primeira fase, como já falamos, está a ser dada prioridade aos profissionais de saúde. A seguir, qual será o grupo alvo desta vacina? Pelo que eu, portanto, tenho conhecimento, um dos grupos que irão ser, dentro em breve também, iniciar esta imunização, serão as pessoas que estão institucionalizadas, não é? Portanto, e os profissionais que tratam deles. Isto porque, de facto, são pessoas que muitas das vezes, como já falamos atrás, têm outras doenças associadas, e, portanto, são pessoas, às vezes, com alguma fragilidade até, e que nós sabemos que, no caso de serem infectados, o risco das coisas correrem mal é muito elevado. E, portanto, eu penso que seguirá essa estratégia, não é? Portanto, é sempre difícil e, como entende, todos nós pensamos sermos prioritários, não é? Arranjamos sempre algo e, no nosso entender, será assim. Mas o que é certo é que isto tem que se começar por algum lado e são colocados critérios, pronto, desde que sejam justos, parece-me que é isso. E, portanto, nesse sentido, parece-me que essas instituições, não é? Que tratam de idosos, que serão um dos grupos que brevemente irão começar. Ao ritmo que a vacinação está agora a começar, não é? A acontecer, parece-lhe que vai ser rápido este processo? Não vai ser muito rápido. É claro que também vai depender um pouco da aprovação de outras vacinas que estão em fase adiantada de estudo, não é? E, portanto, se isso vier a ser aprovado, não é? Pela Agência Europeia do Medicamento, portanto, pode, digamos, surgir mais oferta, digamos assim, mas é claro que tudo isto vai levar algum tempo, porque as doses vão vindo, portanto, semanalmente ou progressivamente e, portanto, todo este processo, então, somos 10 milhões de habitantes, não é? E, portanto, embora nem todos, porque as crianças e tal não serão vacinadas, mas, de qualquer das formas, é um processo longo que temos. Mas o importante é não perdermos o autocarro, não é? E, portanto, sempre que surgir essa oportunidade, as pessoas não devem olhar para trás ou ficarem a ver, porque pode ser a diferença entre terem uma doença grave ou até nem a terem, ou terem uma doença leve, não é? Eu acho que esta vacina é a esperança para a grande maioria da população de voltarmos à normalidade, mas para vocês, profissionais de saúde, acredito que tenha um peso muito maior, até porque têm sido dias complicados. Têm sido dias complicados, não é? Nós portanto, continuamos a ter os outros doentes que habitualmente já tratávamos, não é? E entretanto surge esta situação que leva a que muitos destes doentes tenham que recorrer ao serviço de urgência. No serviço de urgência tem que se ter condições próprias para receber estes doentes, não é? Portanto, eles não entram
nos mesmos circuitos dos doentes não Covid, não é? E, portanto, tudo isto causa alteração da dinâmica dos serviços, causa stress, não é? Uma coisa é vermos um doente num serviço de urgência não Covid, não é? Em que, portanto, temos a nossa bata, temos as nossas condições habituais de segurança. Outra coisa é termos que ir ver um doente que está no circuito Covid, não é? Em que temos que nos equipar, temos que nos preparar, temos que já saber que perguntas e o que é que vamos fazer ao doente, que é para não andarmos a ir ver o doente, depois virmos cá fora, escrever ou isto ou aquilo. Portanto, temos que, de facto, isto cria algum stress e torna-se muito, muito mais cansativo. Não é à toa que, de facto, quem lida com estas coisas, não é? Portanto, sejam médicos, enfermeiros, auxiliares, portanto, os assistentes operacionais, portanto, todos os técnicos que lidam com isto, sentem-se cansados, porque é verdade, o trabalho aumentou e o stress que isto causa aumentou. O facto de nós estarmos vacinados alivia-nos um bocadinho no sentido de que, pronto, sentimos-nos um pouco mais seguros, não é? Mas não vamos deixar de ter que ter exatamente as mesmas precauções que tínhamos até há 15 dias atrás. E, portanto, nesse sentido, portanto, temos ainda um longo caminho pela frente, não é? E nesta chamada segunda vaga, que se juntou aqui um pouco com a gripe sazonal, acredito que seja difícil, por vezes, conseguir distinguir as duas patologias. Às vezes é difícil, não é? Contudo, nós conseguimos nos serviços de urgência fazer um teste de despistagem para o SARS-CoV-2, não é? Para o Covid-19, que rapidamente nos dá o resultado se é positivo ou não. E desde o momento que é positivo, nós já orientamos muito do nosso trabalho nesse sentido. Mesmo não sendo positivo, mas se a clínica for sugestiva, não deixamos de considerar que possa ser, e portanto muitas das vezes repetimos o teste passadas 24 horas. E já tem acontecido de um primeiro teste não o ser, positivo, não é? E o segundo já ser, porque a clínica era suspeita, o exame que fez aos pulmões eram suspeitos e, portanto, nesse sentido, às vezes não é fácil, mas temos que é preferível exagerar, digamos, nesse sentido de termos cuidados, porque pode ser, não é? Do que estarmos a facilitar. Se calhar não é, não. Mais vale considerarmos que é. E depois, se não for, melhor, não é? No início desta pandemia não havia essa facilidade, até porque os testes demoravam muito mais tempo. Exatamente, felizmente, nesse sentido, no início da pandemia, nós aqui tivemos alguma possibilidade de nos irmos adaptando pouco a pouco, não é? E, portanto, apesar de terem sido momentos difíceis, porque era tudo novo para nós, não é? Mas digamos que o número de casos não era assim muito elevado e, portanto, acabou por nós conseguirmos irmos adaptando. Nesta fase, felizmente, porque já temos esse know-how, não é? Esse conhecimento sobre como é que isto deve funcionar, apesar de termos mais doentes, temos conseguido gerir com maior ou com menor dificuldade, portanto, estes doentes, porque, de facto, temos passado uma fase difícil. Aqui em Macedo Cavaleiros, concretamente, e até porque é conhecedor desta realidade, desde o início da pandemia até agora, como é que tem sido em nível de internamentos? Tem havido muita gente internada? Ultimamente tem havido um maior número de doentes internados, de facto, até com alguma dificuldade às vezes em gestão das vagas, mas temos que gerir e os hospitais estão cá para dar resposta à população, não é? Portanto, mas de facto nesta fase tem sido, e Macedo Cavaleiros, o Conselho de Macedo Cavaleiros, tem sido também um pouco atingido por esta segunda vaga, nesta fase agora de dezembro também, e portanto não tem sido fácil, mas temos que conseguir, é para isso que estamos cá. Portanto, quando se escolhe as profissões, temos que pensar no bom e no mau, não é? E portanto, nesse sentido, estamos cá, temos que aguentar o que quer que seja, não podemos fugir, não é? E que o Hospital de Macedo chegou até a dar auxílio a outros hospitais até fora do distrito. Foi exatamente naquela altura que de facto, na zona de Penafiel, Felgueiras, Lousada, portanto, as coisas estavam muito complicadas, não é? Portanto, foi pedido auxílio aqui à Unidade Local de Saúde do Nordeste, não é? E, portanto, vieram alguns doentes, quer para a Unidade Hospitalar de Bragança, quer aqui para Macedo, quer para Mirandela. E, portanto, nesse sentido, dentro
das condições que temos, procuramos colaborar também com isto, porque eles passaram também um bocado difícil, não é? E, portanto, nesse sentido, nós também colaboramos. Felizmente, esses doentes, portanto, já regressaram aos seus lares, não é? E agora estamos nós aqui a tratar dos nossos, não é? E esperemos conseguir dar resposta, não é? No entanto, a fase do verão foi mais calma, a nível de pandemia. Não sei se também foi consequência das restrições que nós adotamos no mês de abril, não é? Que depois deu esses resultados. O que é certo é que, de facto, nessa altura, tudo andou mais sereno. Mas também já adivinhávamos que pudesse piorar agora na altura do inverno, não só pelas próprias condições climáticas, não é? Que levam a que as pessoas andem menos ao ar livre, como também de alguns exageros que se possam ter cometido, não é? Portanto, que todos nós vamos ouvindo na comunicação social, de festas, disto, daquilo, e, portanto, é o que é. Temos que agora dar a resposta por forma a protegermos o mais possível a nossa população, não é? Milagres não podemos fazer, mas podemos trabalhar no sentido de tentar cuidar o melhor possível. E principalmente numa região do país como esta, em que grande parte da população é mais envelhecida e constitui um grupo de risco. Exatamente. Como sabe, não é? Portanto, segundo os censos de 2011, a nossa população aqui do distrito de Bragança rondava os 136 mil habitantes, não é? O que de facto não é muito. Mas temos também a noção de que temos uma população de estratos etários muito elevados, não é? E, portanto, que são doentes que exigem mais cuidados de saúde e, neste caso, são doentes que, quando afetados por este vírus, podem levar a consequências trágicas, não é? E, portanto, nesse sentido, apesar da população não ser muita, é uma população com uma qualidade, portanto, em termos de idade, que foge um bocadinho a determinadas populações do litoral, por exemplo, não é? Porque são mais jovens, há mais juventude, e, portanto, estes 136 mil, se calhar, representam mais do que os 136 mil. Não é? E isso também está provado através do número de óbitos, que grande parte deles é acima de uma certa faixa etária. É claro que são doentes que são frágeis e que, se tivessem tido uma pneumonia por outro motivo qualquer, uma pneumonia bacteriana, se tivessem tido a gripe sazonal habitual, não é? Também poderiam falecer, mas o que nós vemos também aqui é que esta infecção pelo Covid-19 provoca lesões pulmonares bilaterais que, de facto, levam a que as pessoas fiquem com dificuldade respiratória, não é? E no caso dos idosos, que têm menos reservas, digamos assim, do que as pessoas mais jovens, não é? Portanto, isso pode ser fatal. Pode ser fatal. E, portanto, é uma população a proteger. Daí que eu penso que a vacinação também vai dar uma boa ajuda para esta faixa etária que bem precisa. No entanto, também temos casos de sucesso e é importante falar neles para dar alguma esperança de pessoas que talvez acima dos 80 anos... Claro, sim. Até acima de 90, não é? Sem dúvida, mas é assim, não podemos pensar que por o nosso vizinho que tem 90 anos, que fumou toda a vida e morreu por outra coisa qualquer, não é? Que agora devemos fumar porque se ele viveu até aos 90 anos, porque é que havemos nós de ter? Não, as coisas não são assim. Cada caso é um caso e o que está provado é que, de facto, estas populações mais frágeis têm maior risco de vir a ter um desfecho desfavorável perante uma infecção por este vírus. Já se chegou a falar na possível vinda de uma terceira vaga desta pandemia, mas agora com a vacina talvez já não seja tão trágica como estas duas que passaram. Esperemos que sim, não é? E, portanto, daí a importância de irmos vacinando as pessoas, porque estas pessoas vacinadas, digamos assim, ficarão imunes, não é? Mas é como lhe digo, temos que vacinar muita gente para podermos evitar essa eventual terceira vaga, que esperemos que não chegue, não é? E isto porque, lá está, somos 10 milhões de habitantes, temos que ainda vacinar muita gente para se conseguir ter um número razoável da população e que possamos evitar essa terceira vaga.
E para acabar esta nossa conversa, esta nossa agradável conversa e muito Obrigado. esclarecedora, gostaria de lhe perguntar, na sua opinião, enquanto profissional de saúde, tendo em conta a chegada da vacina, o ritmo em que está a acontecer a vacinação, quais são as suas perspectivas para o futuro deste ano, que agora começou 2021? Olha, é assim, acho que as minhas perspectivas são de que seja um ano que vai começar ainda com muita dificuldade, mas que vai terminar bem melhor do que este. Penso que sim. Eu estou convicto que isso vai ser. Vamos ter ainda momentos difíceis nestes primeiros meses do ano. Acredito que a meio do ano as coisas já possam estar a reverter e que acabemos o ano já numa situação bem mais tranquila do que a que vivemos este ano. E assim espero que seja, porque de facto também está a ser muito difícil para todos nós, não é? E que tenhamos a esperança de ter um Natal e uma passagem de ano como costumávamos. Espero que sim. Doutor Jorge, foi uma honra tê-lo aqui mais uma obrigado. vez. Muitíssimo obrigada e tenha um bom ano. Um bom ano também para todos. Obrigado. Quanto a si que nos acompanhou, foi mais um Conversa Aberta. Obrigada pela sua preferência e bom ano novo. Conversa Aberta, Terças-feiras, das 21 às 22. aqui na Onda Livre.